Veja o que diz o Mateus 24, verso 4. Jesus disse: e ele lhes respondeu: cuidado para que ninguém vos engane, ou vede que ninguém vos engane. Bom, se Jesus falou assim, cuidado para ninguém vos enganar, significa que surgiriam pessoas tentando enganar, ok? Porque se não houvesse uma tentativa de engano, Jesus não precisaria nos alertar dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Obviamente, essa alerta de Jesus chama a nossa atenção para um possível engano que viria. E quando você vai para o versículo 5 em diante, Jesus diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí ele continua, ele vai falando de guerras, de fomes, de terremotos. Você conhece o texto. Só que o que chama a nossa atenção no verso 6 é o seguinte, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Aí ele termina falando, mas ainda não é o fim. Ouviu isso? Quer dizer, guerras, terremotos, fomes, pestes, as tragédias do mundo. Jesus disse, essas coisas deveriam acontecer, mas ainda não é o fim. E quando você vai para o versículo, vamos destacar somente um versículo mais. Poderíamos ler o versículo 7, que diz assim, o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha o 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então a pergunta é, o que está acontecendo com o nosso mundo? O que está acontecendo com o nosso mundo é exatamente o que a gente acabou de ler aqui. E eu poderia ler para você o que está escrito em Timóteo, capítulo 3. Poderia ler para você o que está em Isaías 24. Eu poderia ler para você o que está em Lucas 21. Quando a Bíblia faz uma relação, uma lista enorme de problemas que o mundo viveria, que o mundo passaria, que o mundo experimentaria. E Jesus diz, mas isso ainda não é o fim, isso ainda não é o fim. E ele fala, é o princípio das dores. Ouviu falar de terremoto? Ouviu falar de tsunami? Ouviu falar de falso profeta? Ouviu falar de alguma tragédia? Jesus diz, isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Ouviu falar de outras catástrofes naturais ou sobrenaturais? Jesus fala, isso é só o princípio das dores. Agora, você quer saber quando será o fim? Quer saber quando é que Jesus fala assim, agora é o fim? Quer saber? Quer ou não quer, meu amigo? Vou te mostrar. Quer saber mesmo? Então presta atenção na resposta de Jesus a essa pergunta. Mateus 24, versículo 14. Ouça. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ouviu isso? Então, quando ele fala assim, guerras, ele fala, não é o fim. Terremotos, não é o fim. Tragédia, não é o fim. Fome, não é o fim. Ele continua falando de coisas ruins e diz, isso é só o princípio das dores, ok? Mas quando ele fala, o evangelho será pregado em todo o mundo, aí ele diz, aí sim virá o fim.